大家好，我们正在不直播，欢迎大家，我是Guhan老师。Olá a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Juan e essa é uma live fake. Não é live, na verdade, o que aconteceu foi que sexta-feira passada meu computador não respondeu, não ligou, eu tive alguns problemas, não consegui ajeitar ele antes da live e eu não consegui pela primeira vez em quase 150 lives. Pela primeira vez a gente não teve aula aqui ao vivo. Então eu não consegui aparecer às 3 horas, mas a aula é compromisso, a gente não vai deixar de ter aula. Então naquele dia a gente acabou fazendo uma live lá no Instagram e agora eu estou gravando, momentos depois, alguns dias depois daquela sexta-feira, estou gravando essa aula para garantir que vocês tenham essa aula. E essa aula vai ficar disponível mais tempo. Eu não sei quanto tempo ainda, eu pretendo deixar ela disponível bastante tempo para a galera conhecer também essa série, que são Aprendendo com os Radicais dos Ideogramas. A gente faz um estudo, eu faço uma explicação do que cada radical representa e como eles se comportam. E ao todo são 5 dias, onde a gente vai aprender no total 50 radicais e componentes. Então esse é o tema da aula de hoje, a gente está no radical 3, né? A terceira aula de radicais. Deixa eu colocar aqui, inclusive, radicais parte 3. E aí, essa sexta-feira também seria um dia de um aviso muito importante, que é o seguinte: eu não sei quando você está vendo isso no futuro, né? Se você está vendo nas semanas antes do evento, mas é importante falar. No dia 6 de junho, olha só, 6 de junho de 2022, a gente vai fazer o maior evento de mandarim do Brasil. Como assim, Juan? O maior evento? É o maior mesmo? São 25 aulas ao vivo, ao longo de 5 semanas. É um curso inteiro. O evento é um curso, né? O evento a gente vai fazer, na verdade, é o curso inteiro. Então, de segunda a sexta, sempre às 20 horas, horário de Brasília, aqui Brasil, GMT-3 para a galera que não está no Brasil, a gente vai ter aula ao vivo para aprender todas as 772 palavras do novo HSK2. Então, são 772 palavras em 5 semanas do novo HSK2. Se você não sabe o que é HSK, tem vídeo explicando aqui no canal. Então, agora não é a hora de falar dele. Mas é uma prova que está sofrendo mudanças e essa prova ainda não está em vigor. Eles ainda não adotaram o novo modelo de prova. Porém, o conteúdo que vai ser cobrado já foi divulgado. E com base nisso, eu fiz um curso, mini curso, porque é pequenininho, 5 semanas, mega intensivo, porque é todo ele cabendo aqui nesse período. A gente vai ver. E essa proposta é de graça, vocês para se inscreverem. Se você está vendo isso a tempo do mini curso, ele vai estar com o link aqui na descrição. Vai ser o primeiro link. Se você não está vendo isso, está vendo no futuro distante, fica ligado, procura nas redes sociais, porque esse evento eu pretendo continuar. Eventualmente ele vai ter, né? Eventualmente o evento vai acontecer. Então, fiquem ligados, acompanhem as páginas das redes sociais, aqui o canal, as aulas da sexta-feira. Então, é isso. Esse aviso aqui é importante, é de graça, vai ter o link aqui para você se inscrever. E tem uma outra novidade que é, com esse evento, com esse curso acontecendo ao vivo, esse curso, gente, vale muito e ele está sendo de graça só para quem acompanhar ao vivo. Quem quiser comprar depois, quem quiser acompanhar depois, eu vou vender. Quem quiser acompanhar depois o curso, querer ver quantas vezes quiser, eu vou vender. Só que eu tenho o mini curso mega intensivo do HSK1, a gente já fez isso lá em janeiro, e tem um mini curso mega intensivo do HSK2 que vai ser feito agora em junho, ao longo de 5 semanas. Esses dois cursos, eles têm um valor, né? Esse daqui vai ser vendido por um preço, esse daqui vai ser vendido por outro, mas a promoção do lançamento desse curso ao vivo é que você compra os dois, mais a comunidade Guhan pelo preço de um. Eu ainda não vou ajustar, então quem está nesse mini curso, dentro da comunidade, vai ganhar o HSK2 de brinde. Então, a gente vai oferecer o 2 de brinde. Quanto é que custa isso? A comunidade Guhan custa a bagatela de R$1 por dia, R$365 por ano. Olha só, o curso ele dura 5 semanas. Muito dificilmente você vai conseguir absorver 100% do material do curso, porque são 772 palavras, é muita coisa. Você talvez absorva 70, 80, 90%, é muito difícil alguém absorver 100%, tá?
E aí eu recomendo assistir esse curso 2 vezes, vale a pena. Você pode fazer 5 semanas hoje, e aí... Hoje não, quando começar o curso, e depois passa uma semana de folga, depois rever ele, você vai ver que vai ter uma grande diferença e um efeito no seu chinês, um efeito positivo no seu chinês. Então, vale a pena. A comunidade Guhan, para quem não sabe, são todas estas aulas, todas as aulas do projeto Mandarim Live. Então, essa aula que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é a aula 149. Se você tem acesso por um ano, você vai ter acesso por mais 52 semanas. Toda semana tem uma aula ao vivo, são 149 mais 52. Então, pelo menos, você vai ter acesso a 203 aulas do projeto Mandarim Live. E aí eu recomendo você ir lá no link do site guhanmandarim.com.br/mandarim live, né? Tem aqui link na descrição também, que tem muita aula interessante. Tem aula com música, aula com interpretação de texto, aulas temáticas de situações diversas, chinês para negócios, matemática, mandarim para web, enfim, tem muita aula. Então eu recomendo que vocês assistam. Então é o melhor custo-benefício da internet para aprender mandarim. Você vai pagar R$365 por ano e vai ter acesso ao mini curso do intensivo HSK1, o 2 e todas as aulas da comunidade Guhan, né, do projeto Mandarim Live. Além disso, tem encontros ao vivo aqui também na comunidade, ao vivo para conversação, e tem fórum, tem grupo exclusivo de alunos, tá? Esse é o mini curso. Juan, se eu quero ir além do HSK2, tem curso? Tem, a gente tem o curso completo, que além disso tudo daqui, ó, além disso, todo esse material aqui, que é a comunidade, o mini curso 1, mini HSK1, HSK2, a comunidade, você tem ainda 5 livros em PDF que ensinam do zero até chegar ali no avançado. Então, são livros que a gente utilizava na escola presencial e agora você tem disponível ele em PDF. É um livro para um semestre praticamente, então é muito conteúdo. Temos cronograma de estudo para você não se perder. Temos áudios gravados por nativo, as atividades, os exercícios, caligrafias. Eu vou colocar aqui os áudios gravados por nativos e tem muito mais. Esse conteúdo eu sempre estou fazendo cursos novos como esse daqui do HSK2. Então esse curso completo, que é isso, mais isso, tá, gente? São esses 5 livros, cronograma, áudios gravados por nativos. Temos também mentoria com professores, interessante. Mentorias ao vivo. Professor, então a gente se encontra mensalmente, tá? Para eu tirar todas as suas dúvidas em relação ao aprendizado do mandarim. Então tudo isso daqui, os encontros ao vivo, fica por... O curso completo, o preço original, ele é R$ 1.678 por ano. Dá menos de R$200 por mês. Agora, se você se interessou e quer aproveitar essa promoção de lançamento do curso HSK2, a gente está com cupom, tá? De primeiro lote barra pré-venda, porque até a primeira semana do intensivo ele vai durar. O cupom é MCMI, mini curso mega intensivo, HSK2. Com esse cupom aqui você vai ter desconto do curso. Dependendo da semana, dependendo do lote do curso que você pegar, você vai ter acesso ao desconto. O maior desconto que a gente está fazendo para quem comprar de pré-venda ou na primeira semana é Liu de Hui. Então, a gente tem preço de R$ 666 de desconto, tá? Ou seja, o curso completo está saindo por R$ 1.012 por ano, menos de R$ 100 a mensalidade. E o curso a comunidade, o preço da comunidade, que estão esses dois cursos, ele sai menos de R$1 por dia. Se você usar esse cupom aqui, também vai ter um desconto na pré-venda, até o evento começar, que é dia 6 de junho. Pegaram? Eu sei que é muita informação, esse aviso eu tenho que dar importante aí, que se você assistir essa aula antes do dia 6, eu acho que é uma informação relevante. Então, se você quiser ir para a página de cursos, aqui o QR Code, aponta aqui o celular, ou na descrição do vídeo tem todas as informações. Se você tiver qualquer dúvida, me procura nas redes sociais, Guhan Mandarim, e eu tiro suas dúvidas lá, a gente conversa. Valeu? Esse é o aviso, vamos começar a nossa aula. Se você não viu o Aprendendo Mandarim com os Radicais do 1 e do 2, a gente já viu até hoje esses radicais daqui, tá? Estes radicais daqui. Se você já viu esses símbolos, esses ideogramas, conhece, reconhece, talvez você saiba o que eles querem dizer, algum deles.
mas a gente vai aqui ver todos. A gente já viu esse, então isso aqui foi a aula 1, esse daqui foi a aula 2 dos radicais, e a gente vai ver mais 10 radicais hoje. Mas vamos lá, lembrar isso aqui, ó. Ren, pessoa, tu, terra, mu, visão, olho, shui, água, shou, mão, cao, grama, kou, boca, entrada, xin, coração, yan, mensagem, huo, fogo, mu, madeira, he, semente, ju, bambu, ping, gelo, ri, sol, yue, lua, zhou, carne, tao, faca, quan, né, terceiro tom, quan, é fera, bicho, cão, e li, força. Lembrando que todos esses radicais, eles representam uma ideia. A gente não está dizendo que isso significa essa palavra específica. A gente está apresentando a ideia que ele pode compor, então a gente tem que ter uma flexibilidade ali para interpretar naquele contexto, no ideograma, o que é que ele quer dizer. Tá? E hoje nós vamos aprender estes radicais daqui. Tá? Estes radicais daqui. Vamos aqui. Tá. Esses daqui que a gente vai aprender o nome agora, a gente vai entender tudo isso agora na aula. O objetivo é os 50 radicais mais frequentes. E aí uma coisa que é importante lembrar aqui na terceira aula dos radicais. Quando a gente está falando de radicais, a gente está falando de pu shou, né? Pu shou, que é o que a gente chama de radical. Então, em chinês, quando a gente vai procurar uma palavra no dicionário, antigamente, quando não tinha dicionário eletrônico, você tinha que contar os traços dos ideogramas e eles eram organizados pelos radicais. Então, se esse radical aqui, a palavra é composta pelo radical ni, então você vai procurar o radical ni. Então, o radical, a palavra radical é como se fosse a parte, a letra maiúscula do ideograma, né? Fazendo aqui um paralelo. É a letra, é a inicial, né? Quando a gente procura no dicionário, a gente não pega a letra inicial, A, B, C, D. O radical é como se fosse a letra-chave daquele ideograma. E essa letra-chave, ela é meio que escolhida. Tem alguns critérios, a gente não vai aqui entrar em detalhes, mas não é sempre aquela posição do ideograma. Normalmente uma posição, ele ajuda a gente a reconhecer qual é o radical, mas nem sempre. Então o ideograma ele vai ter um componente que é o radical e tem outros componentes que não são radical. Então a gente chama estes componentes, quando eles estão na função de radical, de pu shou. Então ren pu significa o radical ren, tu pu radical tu, mu pu radical mu, né? Shui pu. Então a gente vai dizer isso, mas coloquialmente a gente vai dizer que é o componente que está naquela situação, o ni na lateral, o mu na lateral. Então a gente descreve isso dessa forma. E aí a gente aprende aqui as duas formas de dizer, as formas que a gente pode apelidar esse componente, mas sempre quando ele é como radical, apenas como radical, não quando eles são componentes, a gente chama de pu. Então pode ser, por exemplo, que essa palavra aqui, tian, que é campo, ele não esteja na função de radical, ele esteja como um componente. E aí a gente não pode dizer que ali aquela palavra é tianbu, né? A gente vai dizer que é o outro radical que vai ser o bu, que no caso, radical, a palavra pu shou é radical. Beleza? Vamos começar pelo ni. O primeiro radical barra componente que a gente está estudando aqui é o ni. Ni, ele representa mulher, feminino, tá? E esta representação do ni, como mulher, como feminino, ele vai ter aí diversas viagens na origem da palavra e na composição de outros ideogramas. Então, alguns vão atribuir alguns comportamentos, algumas situações a feminino e outros não. Mas isso a gente, às vezes, cabe estudar, porque eu já falei, vale lembrar conhecer a história, ajuda a gente a lembrar o ideograma, mas às vezes é irrelevante. E claro, também a gente tem que pensar que isso foi uma época definida há muito tempo atrás, então não necessariamente os chineses até hoje acreditam na formação dessas palavras. Então a gente
não se aprofunda e nem se apega tanto à origem desses radicais nos ideogramas, porque isso às vezes atrapalha. Como eu falei na primeira aula de radical, o estudo é sobre os ideogramas para a gente ter uma melhor compreensão. Não é sobre componentes. É que nem quando a gente está estudando, por exemplo, alguma coisa no computador, estudar os componentes do computador ajuda a gente a entender o todo, mas o estudo não pode virar estudo de componentes eletrônicos. E aí, claro, eu estou fazendo essa observação porque vai ter muito ideograma que vai ser retrato da sociedade como era há 5.000, há 3.000, 2.000, não sei quantos anos atrás, e que retratam uma sociedade muitas vezes machista, né? Então não tem como a sociedade e a língua e a cultura tá tudo entrelaçado. Então eu falo isso daqui porque muita gente às vezes fica com raiva do ideograma de hoje, como se isso representasse o pensamento da sociedade hoje. E ainda existe muito racismo na China, como aqui no Brasil, talvez aqui menos do que no Brasil, não sei como é que a gente coloca isso numa balança, mas eu acho que o ideograma ele não é o culpado da sociedade, ele é o reflexo dela. Então vamos lá. Quando o ideograma ele está na lateral, o radical a gente pode chamar coloquialmente de nü zi pang. E aí lembrando, se ele está do lado é pang, se ele está embaixo é ti, ok? Ti, ti, primeiro tom, ti, nü zi ti, ok? Nü zi ti é o ti, terceiro tom, confundi, terceiro tom, fui checar aqui. Terceiro tom, ni de ti, quando ele está embaixo do ideograma, se posiciona embaixo, a gente ti. Quando está do lado, é pan. Quando está em cima, cabeça, tou. Então, sempre a gente vai... O padrão é pan, tá? Muitas vezes o ideograma, o componente, ele está em cima ou embaixo e a gente chama pan mesmo assim. Pan, segundo tom. Mas, quando ele está em cima, normalmente a gente chama de tou. Quando a gente está embaixo, a gente chama de ti. E quando está do lado, a gente chama de pan. Claro que vai ter algumas exceções, mas alguns nomes que não seguem esse padrão, mas no geral é isso. Então, nü zi pang significa com o nü na lateral, né? O nü na lateral. Que ideogramas nós temos com o nü na lateral? Temos alguns, né? Temos alguns na lateral ou embaixo, né? Como o nü como radical, seria isso, nü pu. Que palavras nós temos com o nü pu? Seriam esses daqui. Vou ampliar aqui para vocês. Eu tô conseguindo meu roteiro, então acaba facilitando a digitação aqui no Ctrl+C, Ctrl+V. Então, olha só. Yao. Se vocês observarem, embaixo do yao tem feminino ali. Nü, tem o nü pu. O que tem a ver com vontade, querer, desejo com mulher? Não sei. Tem que viajar lá na história, mas aqui ajuda você a reconhecer. Olha, quando eu for gravar o yao, é só colocar o em cima. Pode ser o xi com nü, né? Então a gente vai fazendo aqui, yao, que é querer e expressar a vontade. Ta é o ela no feminino, né? O pronome no feminino. Então, para indicar que é ela, feminino, a gente coloca o ta ali. Ju é se seguir. Como acompanhar. Essa palavra é bem abstrata, né? Mas de acordo com, pode ser assim, de acordo com. O ju sozinho é muito difícil ser concretizado essa ideia, porque ela é muito abstrata, mas a gente usa, né? Então, se eu falo assim, ju ta, né? Ju ta poderia ser como ela, seria mais ou menos assim, esse ju. Existe a palavra ruguo, né? Ruguo, que a gente começa a estudar os ideogramas, vai entendendo como é que faz, mas é bem abstrato. Como é que vocês desenhariam a palavra como em fazer um desenho, né? Muito difícil. Então, ju é como a gente fala ele. Hao é bom. E aí sempre tem essa explicação, é um clichê. As pessoas falando, mulher com filho é bom na vida de um homem. Eu acho isso um clichê demais, mas retrata o que era o pensamento lá atrás, talvez, né? A gente já falou aí na aula 2 dos ideogramas, dos radicais, que ma é mãe, mas essa palavra é relativamente recente no mandarim e ela não é uma palavra, não tem nada a ver com cavalo, né, gente? Muita gente procura aqui o ideograma de cavalo, o que tem a ver mãe com cavalo? Ma de cavalo, ele está aqui como componente fonético para trazer o som de ma para essa palavra. E o que está representando a ideia é o radical nü de feminino, né? Xiang
Xin significa gênero. Não. Xin. Agora eu me confundi. Eu sempre confundo xin com xin. E aí eu vou ter que buscar que não é ao vivo. Eu poderia ter feito mais essa tirar dúvida antes, porque eu sempre me atrapalho o xin do coração com o xin com o feminino. Esse xin daqui é sobrenome. Sobrenome. Tá? Então, porque tem o xin de gênero, que é com coração. Tá? O outro sim com gênero de coração. Eu sempre troco até hoje. Natureza, propriedade, gênero, sexo. A gente fala com a pronúncia é a mesma, mas o radical é o de coração. Eu, vez ou outra, me atrapalho com isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse daqui, né? Que a pronúncia é a mesma, é o mesmo tom. Gênero, mas aqui a gente está falando do feminino. E aí tem uma palavra que eu trouxe que o xin, que o nu, o feminino, nu, está presente, mas ele não é o radical. Ele é um componente, que é o an. Então, vou mostrar para vocês que nesses ideogramas aqui, o nu, ele é radical. Mas já nesse daqui, ele não é. Nesse daqui, ele é componente. O radical é esse chapéuzinho aí em cima dele, né? Esse telhadinho aí. An, que significa tranquilo, em paz, tranquilidade, segurança. Ele traz toda essa ideia, né? Se você está em casa com um teto, você está tranquilo. A mulher embaixo de um teto, ela está tranquila, ela está segura, ela está em paz, né? A gente está falando aí do período lá atrás, os primeiros ideogramas. Acho que o pessoal mal construía casa, né, gente? O pessoal fazia isso aí nas cavernas. Então, às vezes, essa ideia de segurança tem a ver com coisas mais simples do início da civilização. E aí, não coincidentemente, eu escolhi essa palavra para fazer o link, porque o próximo radical da gente é o mian, que é esse telhadinho. Né? Mian é esse daqui. Então, a pronúncia dele é mian. Deixa eu copiar ali do meu guia, porque facilita. Já o mian, ele não se pronuncia mianzitou, né? Mianzitou, não. Aí eu disse que tinha algumas exceções. Vamos lá. A gente chama de pao gaitou, né? Seria o caso do mian. Então, nós chamamos de pao gaitou. Deixa eu colocar aqui a letra visível. Então, mian, a gente chama de pao gaitou. Eu copiar aqui o pian para vocês escrever. Pao gaitou. Gai é como se fosse capa, proteção, tá? E tou, cabeça. Então, esse daqui segue o padrão de estar em cima, a gente chama de tou. Pao gaitou. Normalmente, esse daqui, esse radical, sempre está em cima, tá? E aí, que situações ele aparece, né? Que situações ele se apresenta pra gente? Temos aqui o bao, que é tesouro, né? Tem jade dentro de um telhado, então guardou e ficou tesouro. Temos aqui porco embaixo de um telhado, né? Ali é o radical, o componente de porco, aquele embaixo, que dá a ideia de um porco antigamente. Então, o que acontece? Tem um telhado, olha só, tem um telhado, fazia a casa, e embaixo da casa as pessoas tinham, a casa era elevada, né? Não era colado no chão, então embaixo da casa, ou dentro da casa, a gente guardava os animais domésticos junto com a gente. Isso lá há muito tempo na China. E aí, o porco fica embaixo do telhado. Quando você tem uma casa onde tem um porco dentro ali da casa com vocês, isso é a sua casa, a sua família, né? Seu lar, né? Então, os estabelecimentos não teriam esse porquê manter esse porco embaixo, mas as casas, as famílias criavam porco junto ali, domesticado, né? Animais domésticos que a gente foi cultivando. Shi já é sala, ó, sala tem telhado. Zi, a própria palavra e ideia de algo escrito. Lembrando que em chinês uma palavra na verdade é quase que um ideograma, então a gente coloca aqui ideograma, né? A gente zi, ika zi é uma palavra, um hanzi. Hanzi seria o ideograma chinês. E aí que a gente tem ainda o shou. Shou significa
Shou significa proteger, guardar. Então temos um ideograma ali embaixo com o telhadinho em cima. E o fu significa riqueza, abundância, tá? Riqueza, abundância. Já diria o compadre Washington. Riqueza, abundância. Eu gosto de olhar para o ideograma de riqueza, porque a gente consegue fazer uma interpretação. Olha só. Nós temos aqui o telhadinho. Então, um telhado, um teto, uma casa. Aí aqui a gente tem um traço, uma divisão. Traço reto. Aí aqui a gente tem boca. Boca a gente já aprendeu, né? Ele também indica que é quantidade de pessoas, né? Quantidade de pessoas, boca, kou. Então aqui a gente pode interpretar que tem uma pessoa embaixo desse teto. E aqui embaixo a gente tem também o tian, que a gente vai estudar hoje. Olha só, tian é campo de plantação. Então, uma pessoa com um teto e um campo de plantação, essa pessoa tem abundância, ela é rica, né? Então, olha só como ficou fácil gravar o ideograma. Ele é o que mais tem traços aqui, mas se a gente faz uma analogia, a gente faz uma comparação com a realidade, tenta entender como ele é composto, olha só, radical de teto, mian, um tracinho, kou, boca. Se tivesse 10 bocas aqui, não serviria para dizer 3 bocas, né? Na verdade, 3 bocas já representa muita gente. Existe esse ideograma aqui em chinês, né? Então, isso aqui, compondo esse ideograma, já não, é 3 bocas para um campo, já tem disputa ali, não sobra muita coisa. Mas um teto, uma boca e um campo, ó, dá abundância, né? Sobra muita coisa, sobra muita plantação, sobra muito grão ali. Então, a gente fazendo esse tipo de comparação, essa analogia, na verdade, a gente consegue. Pode ser, e aí o que eu falo sempre, essas viagens são válidas para a gente aprender chinês, mas às vezes isso não é verdade, tá? Então eu fiz aqui um raciocínio lógico, analogia, mas eu não sei se isso é verdade. Não pode espalhar por aí, o Lao Shi falou que é por causa disso. Não, a gente está fazendo aqui uma comparação para ajudar a gravar os ideogramas. Eu não estudei este ideograma específico, fu, para dizer que essa é a real origem, mas pode ser que seja, né? Vamos para o próximo. Então, depois de mian, nu e mian, a gente tem ainda 8 para ver hoje. O próximo, o terceiro, é jian, jian, que significa ouro. Escolheram o ideograma de ouro para representar os metais, tá? Então, o jian, ele não é só ouro, tá? Ele não é só ouro, ele também é metal. Ele acaba compondo ideogramas que dão a ideia metálica. Escolheram o ideograma do ouro para metal. Então, vamos lá. Quando ele está do lado, a gente chama de jin zi pang, né? Então, esse aqui é zi, que a gente acabou de ver. Esse aqui é jian, que é o ouro, e o pang, que eu falei, lateral. Então, normalmente, o jin ele vai aparecer na lateral dos ideogramas, principalmente quando ele está como radical. Então, você pode chamar, essa palavra aqui, qual é o radical dele? É jinbu. Jinbu, como eu disse no início, radical jin. Mas se você for soletrar, muitas aspas aqui, porque nem tem letra, como é que escreve seu nome? Você escreve Jin Zi Pang e depois você vai descrevendo, né? E aí a gente vai detalhando como é a escrita do ideograma por essa forma aqui mais coloquial. Zhen significa agulha. Gente, não tem agulha sem metal, né? Zhen, agulha. Agulha tem que ser feita de metal, você não faz uma agulha de outro material, né? Yang significa prata, né? Prata. Tem metal. Outro que tem a ideia de ouro. Qian, dinheiro. Olha só, qian. Agora faz sentido ali, ele radical. Engraçado que ele muda um pouquinho quando ele está na lateral, né? Ele não tem ali os 2 tracinhos, prestar atenção nisso. No tradicional, é escrito assim, tá? Eu vou colocar aqui esse. A gente coloca ele aqui do lado igualzinho como ele é aqui, tá? Só que é achatado. No caso do simplificado, não. No simplificado ele virou isso daqui quando está na lateral. Então é isso daqui só. Mais simples, né? Então esse daqui é no tradicional. Se você vê um radical com isso aqui na frente, você já sabe que é tradicional. O simplificado ficou assim. Tie
Tie significa ferro. Ferro tem metal. Ferro é metal, né? Ferro. Chong. Chong significa relógio. Na verdade, esse chong, né, que a gente viu que é meio, a gente já conhece de Chongguo. Quando tem metal na frente, ele está falando de um meio metálico. Seria um eixo, tá, gente? E aí, essa palavra chong, ele serve tanto para um eixo de uma máquina, um maquinário, como o próprio relógio. O relógio chong, ele é não importa qual relógio, hoje tem relógio digital, né? Mas se a gente pegar alguns anos, o relógio, ele tem um eixo metálico que funciona ali. Ele tem que ter o metal ali meio que para funcionar e durar muitos anos, aquela batida, aqueles movimentos. Então, chong é relógio, tá? E claro, se você tem interesse em química em mandarim, depois dá uma olhada na tabela periódica e olha a seção dos metais para você ver a quantidade de Jinpu que vai ter ali, né? Essa aí é uma curiosidade para quem quiser depois procurar tabela periódica em mandarim. Como se já não fosse complicado bastante, né? Muita gente, você é maluco, tabela periódica? Mas é interessante dar uma olhada ali, ó, e começa a olhar, olha chumbo, olha o mercúrio, como é que escreve? E aí começa a ver os componentes. É interessante, às vezes, dar uma viajada nisso. Próximo ideograma que nós temos, próximo radical que eu preparei para a aula de hoje é o bei, tá? O bei, ele significa concha, tá, gente? O bei é uma conchinha. Então, é bom lembrar, eu falei no primeiro dia de aula, na primeira aula da série dos radicais, né? Não foi na primeira aula do Mandarim Live, foi na primeira aula dessas 5 aulas que compõem essa série, que existem 6 tipos de ideogramas. Os ideogramas são classificados em 6 tipos. Você tem os ideogramas direto, pictogramas, que são praticamente a imagem da coisa concreta, tem os que são indicativos, tem os que são compostos, enfim, a gente tem 6 tipos. E a maioria, eu diria todos, mas eu posso estar errado, então eu não gosto de falar assim, mas eu vou chutar aqui, todos os radicais que compõem os ideogramas, os componentes dos ideogramas, eles são os ideogramas da primeira categoria, que é os ideogramas que já são a foto, praticamente a imagem daquilo. Deve ter alguns ali que talvez indique, são os indicativos, né, que tipo shang e xia, mas a maioria está aqui. E esses ideogramas desse primeiro tipo, que são pictográficos, que são praticamente um desenho simplificado da coisa, a maioria também são com base em coisas que a gente vê na natureza, coisas que quando o ser humano ele criou a escrita, essas coisas já estavam lá. Não foi algo que veio depois da escrita. Então, dificilmente você vai ver palavras como lâmpada, computador, sendo um ideograma desse tipo, que não tem radical, não tem componente. Normalmente o bei, ele é o componente, ele é o radical, justamente porque o bei já estava lá quando o ser humano criou a escrita. É mais ou menos essa relação. As coisas mais primordiais, as coisas que o ser humano encontrou primeiro, vão ser a base da escrita dos ideogramas mais complexos. Então esse bei significa conchas, né? Então concha é algo que você só vai encontrar perto do mar, e não é um lugar que encontra todo lugar. Em algum momento da história, quando o ser humano ainda não fundia moeda, ele usou conchas na China como uma moeda, né? Então, assim como na Roma, o pessoal fala em Roma, no Império Romano, o sal era usado como salário, né, para pagamento, por isso o nome salário, porque você usava o sal para muitas coisas, inclusive para conservar carne, e não era um negócio que você achava assim em qualquer lugar, então tinha um certo valor e o salário vem daí, né? Então o bei, essa concha, era algo que não era fácil de ser encontrado no interior do continente, é muito difícil você falsificar uma concha, então em algum momento ali, eu não sei em que época da história da China, a concha já foi usada como moeda. Inclusive tem registros arqueológicos de conchas do mar Mediterrâneo, que só tem no Mediterrâneo na China, porque as pessoas faziam comércio com conchas na Rota da Seda antiga, enfim. Tem umas viagens assim que a gente às vezes gosta eu gosto de estudar e gosto de compartilhar com vocês. Então, bei zi pang, quando ele está na lateral, bei zi ti, quando ele está embaixo, coloquialmente. Mas no geral a gente fala bei zi pang para todos. Por que eu contei a história da concha ser usada como moeda antigamente? Porque as palavras que surgiram nesse período
elas vão atribuir concha a dinheiro, a riqueza, e não ouro, como a gente imagina ali, né? Então, cai significa fortuna, riqueza, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o cai, seria o dinheiro, riqueza. Então, quando a gente deseja feliz ano novo, a gente fala 恭喜发财, fa cai é criar riqueza, que tenha riqueza. Então, cai a gente pode colocar aqui como riqueza. Fu tem a ver com carregar, tem a ver com arcar, arcar com custo, né? Na verdade, tem a ver com responsabilidade. Arcar. O ze também. O ze é mais culpa, né? Dever. Então, eu vou até tirar a responsabilidade daqui. O fu tem a ver com arcar a culpa. E quando você tem que arcar a culpa, tem o dever de arcar a culpa, você tem que a responsabilidade. Então, fu ze é responsabilidade. Shi ni fu ze é sua responsabilidade. 我负责这个, eu sou responsável por isso. 你负责那个, você é responsável por aquilo. Então, tem a ver com concha? Se você for pensar assim ao pé da letra, não, né? Mas se você pensar na história que tem a ver com dinheiro, com responsabilidade, dever, obrigação, imposto, enfim, aí a palavra responsabilidade faz sentido ter concha nos dois ideogramas. Bom, pessoal, tivemos aqui uns probleminhas técnicos na gravação que eu só pude ver depois que a aula tinha terminado. Então vocês vão ver aqui uma mudança talvez de luz, de enquadramento dessa câmera, mas continuando. Gui significa caro. E huo significa mercadoria. E uma coisa que eu acho interessante do mandarim, como a gente viu aqui em Fuzi, como é que Fuzi tem a relação com concha? Eu expliquei aqui que fu, arcar, tem a ver com dinheiro, zi, com culpa, dever, obrigação, tem a ver com dinheiro, e os dois juntos tem a ver com a responsabilidade, né? A palavra responsabilidade é fuzi. Mas o que eu o que eu queria compartilhar com vocês, que é interessante no mandarim, é que as palavras mais complexas, elas não estão desde a criação da escrita. O ser humano, no caso aqui o chinês, que criou essa escrita de forma independente, ele foi criando as palavras a partir com o que tinha no meio dele. Então, água, rio, montanha, pessoa. E a partir daí, inclusive concha, e a partir daí foi juntando para formar as coisas mais complexas. Responsabilidade é provavelmente uma palavra que surgiu depois da necessidade social humana, da forma de se organizar, governo, etc., do que quando já estava lá, quando a humanidade desvendou as ferramentas da escrita que era possível escrever. Então, pei, concha, assim como vários outros radicais, eles normalmente são essas palavras pictográficas que estão ali no comecinho. É o tipo 1 que a gente falou lá na primeira aula dessa série de radicais. E agora, continuando, vocês provavelmente vão ter aí, como eu falei, uma falha na transição, mas é isso, segue a aula. E agora a gente vai aprender o próximo radical, que é o mi. Esse mi, que na verdade ele deveria ser o s, mas é porque é de seda. Vamos lá, vocês vão entender. Olha só, trazer para cá. Então nós temos o radical mi, né? Mi bu, nesse caso. Mi é esse radical aqui, esse primeiro, tá? Que a gente vê muito na lateral, só que aqui ele se apresenta, entre aspas, vamos dizer assim, do jeito tradicional. Por quê? Porque o si aqui está simplificado. O tradicional, eu vou usar imaginação, dá para vocês verem que o si, na verdade, si, ele é 2 mi. Consegue ver isso? O si é 2 mi. No tradicional é muito mais visível isso. Então, o mi é metade do si. O si significa seda. O mi significa uma parte da seda. Então, é o refinado da seda. Então, jiao si pang é quando ele está na lateral. Jiao si di, quando a gente está embaixo, né? A gente pode colocar aqui. Isso coloquial. No geral, a gente chama de mi bu, radical mi. Alguns ideogramas compostos pelo mi. Ji, que é papel, né? Já tem o di, que significa level, nível, tá? Vou colocar aqui nível. Level é em inglês. Nível.
do sentido de graduação, graduação, e temos o di, que significa era, período, tá? Era, período. Não sei exatamente como relacionar essas coisas diretamente à seda, mas você entendeu, a gente não vai focar muito nisso. Você vai lembrar que isso aqui vaga ali levemente uma relação com seda. E aí, os outros, quando eles estão embaixo, eu trouxe 3 exemplos, é o su. O su significa a seda, entre aspas, crua, né? A seda bruta. Então, ele também vai ser usado para representar as coisas que são naturais. Vamos pegar essa palavra natural, é muito boa. Então, su, no contexto cotidiano, na prática, ele é vegetariano, tá? Então, vou colocar aqui vegetariano. É a pessoa que come o natural. Olha só. Zi significa violeta, roxo, violeta. Eu vou colocar aqui roxo. E o lei, a palavra que vocês já conhecem, cansado. Também tem ali a seda. Ó, engraçado que em cima tem o tian, que é o campo, embaixo o cansado. Quando você faz a seda, né? A seda e o campo. O campo de seda provavelmente deixa as pessoas cansadas, imagino, né? Próximo ideograma que a gente vai ter aqui próximo radical, né? Não é o ideograma. Próximo radical é o tian. Então, olha só, depois do lei, que é cansado, que é seda com cansado, a gente vai fazer aqui o tian, que a gente vai chamar coloquialmente de tianzipang, mas pode ser tianbu, né? Palavras que têm o tian como pu, como radical. Jie, que é fronteira. O mundo é shijie, né? Jie é fronteira. Ele tem a ver com isso. A próxima palavra é a liu. Liu significa sair. Sair não é sair, desculpem. É manter, reter, preservar, tá? Então, o que é que eu falei sair? Porque eu estava aqui na viagem do leave, de sair, do inglês, mas é deixar uma mensagem. Então, é deixar, manter. Manter, tá? Ficar, a gente fala liu, tá? Preservar também. Temos aqui nan, que é o que? Masculino. Olha a viagem dos chineses. É a força li, que a gente já estudou, do campo é o homem. Então, entendeu-se lá atrás que a força do campo era o homem. Não sei como tornar isso uma verdade absoluta, porque não é, né? Então, a mulher na China, inclusive, trabalha muito no campo. E aí, se a gente comparar a força bruta, talvez, mas não, força barra, depende, o entendimento aí lá atrás está muito distorcido. Fan significa, normalmente ele é usado como classificadores, tá? Para tempos, dobras, eventos, ocorrências, tá? Tipo, mas em outras situações pode ser estrangeiro também, tá? Então vou colocar aqui classificador para eventos. A gente não usa muito assim, mas é uma palavra não tão frequente. E uma palavra que o tian não é radical, não é tianbu. Nesse caso aqui é o xin, que é coração, que é tianbu. É o si de saudade, de pensar, de considerar, né? Então, pensamento, consideração, seria esse. Nesse caso aqui, o tian não é o radical. O radical é o xin, né? Mas eu tô trazendo aqui uma situação onde ele está ali, ó. O jie, ele é o radical, tá em cima. O si, ele não é o radical e tá em cima. Para vocês entenderem que tem exceções e a gente precisa ir aprendendo com o tempo que é radical, que não é. Depois que se eu falo assim para vocês, ó, o si não é radical. Então quando vocês verem o si, vocês vão procurar no dicionário pelo radical de xin, de coração, né? Então é só memorizar isso. Nesse caso, eu sei que esse aí não é, e a gente vai aprendendo essas coisas com a convivência com os ideogramas. Faltam mais 4. Vamos lá. Yo.
Yo, ele nos traz a ideia, o yo nos traz a ideia de mão direita, mas não é o mesmo yo que a gente usa ali, né? O yo, ele é muito abstrato, ele dá a ideia de mais uma vez, novamente, quando a gente usa na palavra do dia a dia. Mas originalmente, esse radical, ele tem uma relação ali com a mão direita, tá? Então a gente vai chamar ele de you zipang, coloquialmente, ou então you pu. E aí aqui a gente tem 5 palavrinhas que eu trouxe, que tem o you. Shou significa receber, né? Receber no sentido de não é ganhar um pacote. Então, sofrer também, né? Eu sofri o que ela me disse. Eu sofri com o que ela me disse. O shou, né? Se machucar é shou shan, receber um ferimento, né? Então, se machucar. Então, esse shou vai além dessa ideia de receber. Pian significa mudar, transformar. Qu significa colher, né? Tirar, pegar. Então, esse qu, tá vendo que tem um pouco ideia de mão, pegar, retirar, sofrer, receber, né? Qu, temos aqui retirar, colher. Temos o you, que é amizade, amigo. E o fa, este fa daqui, ele é o simplificado do nosso querido mandar, enviar, né? Então é esse fa de mandar um e-mail. O fa que ni, fa mandar, enviar. Próximo radical é o shi. Esse shi é muito concreto, né? No sentido do concreto, quase que literalmente concreto, o significado dele. Que esse shi significa pedra, né? Pedra, rocha. Então, tudo que tem a ver com mineral, fazendo um paralelo com o metal que a gente aprendeu hoje, o mineral, ele vai ter pedra, né? Então, vamos lá, trazendo alguns exemplos daqui. Shi zipang é o nome dele ali do lado, e aqui algumas palavras que tem o shi. Chá, areia. Chá, areia, certo? Grãos. Temos aqui ma, esse ma, que aí ó, o ma tá como componente fonético e o radical é o shi de pedra. Ele normalmente é usado para estaca. O que eu estou falando em estaca? Na verdade eu estou contando a história do ideograma sem botar tradução. Ele é código. A ideia de código. Tá? Então, por exemplo, senha em chinês é mima. Telefone, haoma, né? Tianhua haoma. Então, ele está ali relacionado com número, com código. Só que ele vem ali de uma ideia de verbo de... Como é que eu posso dizer isso? Deixa pra lá. Vamos prender a ideia de ma, de código, que esse é o fundamental, é o que a gente mais usa, código, tá? Tem esse bei da ideia de monolito, uma pedra, um pedregulho, um monumento, tá? Se vocês procurarem bei na internet, vocês vão ver muita imagem do que é um bei. Seria tipo uma lápide, um prédio, uma pedra, um monolito, só que trabalhada, né? Temos o po, que é o verbo quebrar, e temos o in, que é duro, o adjetivo duro. Olha, tudo a ver com pedra, né? Só esse código aqui que é mais abstrato para a gente entender, tem a ver com o verbo dele, mas aí a gente não vai entrar em detalhes. Só lembra que o ma, viu, isso aqui tem a ver com código, número, né? Senha é mima. Próximo radical é jian. Jian. Jian é um pedaço de pano, tá? Jian é um pedaço de tecido. Normalmente, ele pode ser comparado a um cachecol, um lenço, tá? Um lenço, tá? Nü Zipang é o apelido dele para a gente se referir ao lado, e tem algumas palavrinhas que tem o jian no meio. Shi significa cidade, mercado, né? Lembrando que a cidade
não é a cidade como a gente imagina hoje. Então, se você imagina uma população rural que tem que ir num centro trocar as mercadorias, aquilo é a cidade e aquilo também é o mercado, a feira, né? No sentido de marketing, a feira. Então, a cidade foi mudando a característica dela, né? O que significa? Não é dessas. A palavra original não é da cidade de hoje. Então, o que tem a ver pano com a cidade de hoje? Parece que não tem nada a ver. Mas lá naquela época, possivelmente é o lugar que tinha pano, né? Porque lá na sua casa, na zona rural, você não fazia o pano. O bu, ele sim é um pedaço de tecido. O di, ele dá a ideia de imperador, o cara que vai legislar sobre as pessoas. Então, não sei a relação direta com pano que ele tem. Pode ser a pessoa que carrega um pano, sei lá. Dai significa carregar, levar, que é o verbo quando você bota um pano, você dai o pano. Tá? Então, dai mouse, por aí. Então, carregar, portar, vamos colocar assim. E por último, mal significa chapéu, que eu mencionei aqui. Tá? Eu não sei se com a reforma o português mantém o acento ou tira o acento, mas vamos para frente. E o último radical de hoje, do décimo, o nosso décimo radical é o chong. Chong, ele dá a ideia de inseto, verme, tá? Isso é o sentido original dele. Esse chong, ele dá a ideia de inseto e verme. A gente vai chamar ele de nongzipang. Esse ideograma saiu errado, erro de digitação, é esse dizer aqui, nongzipang. E aí, o chong, ele evoluiu para além de insetos, bichos peçonhentos. Então, colocou tudo no mesmo bolo. Todos esses palavras que eu trouxe vai ter uma relação com inseto. Olha só. Wen, mosquito. É um inseto. Mi significa néctar. Tá? É néctar, esse mi. Inseto gosta de néctar. Se você quer falar o néctar da flor, é hua mi, que a flor é hua. Aí aqui temos fan, que é vespa, abelha, né? Talvez você já saiba como é que fala mel e abelha em chinês, mas caso você não saiba, abelha em chinês a gente fala mi fan, que é o quê? A regra de construção de palavras em chinês segue aquela regra da frase que o adjetivo vem antes do substantivo. Então a gente está falando da vespa. Quando a gente está falando da vespa, a gente está falando da fan. Que vespa é essa? Adjetivo vem antes. É a mi fan, é a vespa do néctar. Mi fan, você está caracterizando, o adjetivo vem antes. Então, mi fan é a abelha, a que produz mel. E quando a gente está falando do mel da abelha, a gente não pode falar só o mi, porque, como eu falei, tem o néctar das flores. E qual é o néctar da abelha? É o mel que a abelha produz. Então é fan mi. Fan mi é o mel da abelha. A abelha do mel, vamos colocar assim, é o mel da vespa. E a vespa do mel, que é a abelha, é mi fan. Então, essas duas palavras eu sempre trocava lá em chinês, quando eu morava em Taiwan. Então, mi fan é abelha, fan mi é mel. Porque a ordem da estrutura, ela vai caracterizar o que é que está adjetivando quem, o que é o substantivo. Então, tá ali, ó, o radical, né? Ali embaixo você vê o chong, aqui do lado você vê o chong. Mai, esse aqui é terceiro tom. Eu digitei errado. Mai é formiga, né? Mai, esse aqui é terceiro tom também. Olha só, o componente de cavalo dando a sonoridade ma, i, aí vai vir terceiro tom também. Mai. Se você tirar o chong aí, a palavra ficaria mai, né? O som seria ma, cavalo, e o outro é i, de significado. Mas se você coloca o chong, ou seja, tanto o ma como o i é um componente fonético. E o chong dá a ideia do significado que é um inseto. Mai é formiga. Mai, formiga. Depois temos shan, como eu disse, não se limitou a insetos e vermes e animais peçonhentos. Então, própria cobra, serpente é shan, né?
Então, se a gente olhar de longe uma minhoca e uma cobra, parece que evoluiu da mesma forma. A gente sabe que cientificamente não são tão próximos assim dos animais, mas para a gente pensar no povo lá atrás, associando as coisas, faz sentido. E aí o tan é ovo. Quando a gente fala ovo, a gente pensa no ovo de galinha, né? Didan. Por isso que é importante falar didan para se referir ao ovo de galinha. Di é galinha e tan é ovo. Mas a gente tem que lembrar que insetos, todos os astros botam ovinhos. Então, tan é ovo, no geral. E se a gente quer falar o ovo de galinha, é bom a gente falar didan. Beleza? Então, gente, esta foi a nossa aula gravada, que não foi ao vivo, para manter vocês aqui atualizados com a nossa Mandarim Live. Se você não conhece o projeto, toda sexta-feira, às 3 da tarde, a gente faz essa aula ao vivo e tem muito mais pela frente. Essa foi a aula 149, tem aula 150, vai ter aula 151 e por aí vai. E se você está vendo esse vídeo antes de 6 de junho, aproveita e corre lá para assistir e acompanhar o nosso mini curso mega intensivo do HSK2. Se você quer mais informações dos cursos, aqui está o QR Code ou aqui embaixo o link na descrição e a gente se vê na próxima aula. 谢谢大家，再见。